Antes de Cabrini Green ser considerado o maior fracasso da habitação pública, o Pequeno Inferno foi a primeira favela de Chicago. Ela expôs a máfia irlandesa e italiana de Chicago, sendo o centro de todos os vícios imagináveis. As favelas foram demolidas em 1942 e substituídas pelas 586 casas em fileira Cabrini. Para os negros locais, a guerra terminou e os empregos também. Depois veio o desemprego em massa. O tráfico de drogas virou o principal trabalho dos homens adultos de Cabrini, elevando a decadência e a criminalidade. A alta demanda por moradia levou à construção de conjuntos habitacionais de vários andares entre 1957 e 1962. Cabrini Green, décadas depois, tornou-se um pesadelo urbano, o pior do seu tipo. Veja como a história se desenrolou. Nos anos 1960, a corrupta Autoridade de Habitação de Chicago deixou de realizar triagens e checagens de antecedentes dos novos moradores. Era por ordem de chegada. Diversas gangues de rua conhecidas mudaram-se para Cabrini Green e logo os gangsters locais aproveitaram os pontos estratégicos das novas torres. Cabrini Green era famoso pela criminalidade e os tiroteios de franco-atiradores no fim do século XX ampliaram sua má reputação. Imagine viver com medo constante, sem saber quando ou de onde viria o próximo ataque. Era um lugar tomado pela paranoia e pela incerteza. No dia 5 de abril de 1968, um dia após Martin Luther King Jr. ser assassinado, o lado oeste de Chicago entrou em caos. O dia começou com marchas pacíficas, mas à noite, bairros foram destruídos e queimados. Também houve tiroteios com a polícia e saques em massa. Lá no Cabrini, por volta das 3 da manhã, atiradores de elite estavam posicionados nos prédios altos e direcionaram seus tiros aos bombeiros, o que provocou uma resposta da polícia. Policiais e a Guarda Nacional invadiram o prédio de onde vinham os tiros e foram ao 12º andar. Eles nunca encontraram os atiradores, mas encontraram um corpo morto na varanda. Curtis Jeffro, 31 anos, naquele endereço. Ele morreu com um tiro na cabeça. Depois disso, os comércios fecharam e o bairro ficou ainda mais pobre. Além disso, o medo de franco-atiradores aumentou a apreensão dos policiais no Cabrini Green. Os moradores agora ficariam por conta própria pelas próximas décadas. Em 1970, o sargento James Severin, de 38 anos, tinha 13 anos de experiência na polícia de Chicago e já integrou a equipe que protegeu Martin Luther King Jr. em 1966. 6 semanas antes de morrer, o sargento Severin falou, próximo a Cabrini Green, a um repórter sobre suas expectativas para uma patrulha de aproximação. Tentativa de melhorar a relação entre policiais locais e moradores de Cabrini Green. Tio Jim, como as crianças da região o chamavam, jogava softball com elas, ensinava truques e criou um fundo de sorvete com seu próprio dinheiro. 1970 foi uma época tensa em Chicago. Em dezembro de 69, a polícia de Chicago matou 2 líderes do Partido dos Panteras Negras, Fred Hampton e Mark Clark, no lado oeste. Com o assassinato de Martin Luther King e a recorrente brutalidade policial, esse período registrou uma falta geral de respeito à autoridade nos Estados Unidos da América. O próprio Cabrini criou jovens negros revoltados que faziam guerrilha urbana contra policiais sempre que podiam. Os policiais de Chicago chamavam o local de beco de combate porque tiros eram disparados dentro e do prédio quase todos os dias. Moradores também eram conhecidos por lançar coquetéis molotov, tijolos e garrafas do prédio. Apesar do perigo e do ódio, as chamadas de emergência dos conjuntos habitacionais quase nunca eram atendidas pela polícia, exceto pelo sargento Severin e Rosado. Conforme a versão dos fatos aceita pelo tribunal se desenrolou, em 17 de julho de 1970, várias testemunhas e um segurança afirmaram ter visto George Knights e Johnny Veal nas proximidades e dentro do prédio de onde os tiros seriam disparados depois. Veal teria perguntado a um segurança se havia apartamentos desocupados no 6º andar. Ele também teria perguntado a jovens sobre munição 30-30. Testemunhas viram depois
Veal e Knights, com rifles Winchester e Savage 30-30. Ouviram claramente eles planejando matar policiais. Knights e Veal foram para um apartamento no 6º andar com seus rifles, ficando sobre uma banheira. Para ter uma melhor visão do campo de beisebol abaixo, uma testemunha viu o cano de uma arma saindo de uma janela e tiros altos se seguiram. Testemunhas relataram a atitude arrogante deles e as declarações feitas após o tiroteio. Uma hora antes do fim do turno, o sargento Severin foi verificar tiros nas torres, acompanhado pelo sargento Rosado. Havia uma troca de tiros entre prédios, entre os Black Disciples e os Deuces, e ambos os policiais atravessaram o campo de beisebol de concreto enquanto se aproximavam de um dos prédios. O disparo soou como uma espingarda. O sargento Severin levou a mão ao peito, onde havia um buraco do tamanho de uma bola de beisebol. Ele caiu morto. O sargento Rosado, a uns 3 metros atrás, virou-se para ajudar ou tentar se proteger, mas não foi longe. O segundo tiro o atingiu e o fez girar. Ele ainda deu mais alguns passos e então caiu. Os 2 policiais foram mortos com um tiro antes de sacar as armas. Quando o reforço chegou para buscar os corpos dos policiais, precisaram se proteger atrás dos carros enquanto tiros de fuzil ricocheteavam no concreto. Durante o impasse, os policiais dispararam centenas de tiros no prédio. Quando a polícia entrou no prédio, agora com 200 homens, eles arrombaram portas e revistaram cada apartamento 3 ou 4 vezes. Mais de 100 pessoas foram presas e os 2 rifles usados nos assassinatos foram encontrados em um incinerador no prédio. George Knights foi preso na operação. Johnny Veal se entregou dias depois ao ver que era procurado na televisão. As pessoas detidas foram cooperativas, mas as investigações depois tiveram acusações de brutalidade policial na delegacia. A polícia supostamente exigiu uma versão dos fatos de cada pessoa, sob ameaça de violência ou prisão. Uma pessoa confessou e envolveu outras 3. 2 acusados, Veal e Knights, foram condenados a penas de 100 a 199 anos na penitenciária estadual de Illinois. Mas o julgamento foi marcado por uma série de inconsistências. No julgamento, Veal disse que policiais de Chicago ameaçaram sua família para que não fossem às audiências do tribunal. Disseram a Veal que, se absolvido, o matariam. O escritório do advogado de Veal foi arrombado durante o julgamento e arquivos do caso foram furtados. O advogado também disse a Veal que temia retaliação da polícia. Ninguém testemunhou ter visto Veal ou Knights atirando contra a polícia ou qualquer outra pessoa. Provas do legista, ocultadas do júri, mostraram que os tiros vieram do nível da rua. Mas os laudos de autópsia que ele fez nunca foram apresentados como prova. Os depoimentos das testemunhas não eram muito confiáveis, já que muitos eram membros de gangues rivais. Não havia digitais nos fuzis achados no prédio naquele dia. O que era claro é que alguém havia abatido os 2 policiais de longe. O Departamento de Polícia de Chicago queria responsabilizar alguém por isso. Se eles prenderam as pessoas certas para começo de conversa, ainda continua sendo um mistério até hoje. Johnny Veal, com 17 anos na época, foi libertado condicionalmente em 2021. George Knights continua preso. Em 1972, empresas de manufatura demitiram milhares de afro-americanos. No Cabrini, a pobreza e o desespero cresceram e mães solteiras trouxeram pessoas sem documentos para dividir o aluguel. Logo, muitas pessoas não conseguiam pagar o aluguel e a cidade desistiu completamente das reformas. Pessoas dormiam nos corredores e escadas, usavam drogas, urinavam em público e pichavam as paredes. As crianças brincavam entre o lixo e agulhas de drogas. Os tiroteios de atiradores de elite eram constantes e matavam inocentes mensalmente. Nas batidas, policiais achavam armas com miras telescópicas escondidas nas caixas de incêndio dos corredores. Os elevadores do Cabrini eram, disparado, o transporte mais perigoso da cidade. Jovens do Cabrini controlavam elevadores para facilitar assaltos, estupros e extorsões. A situação das gangues piorou nos anos 70, quando cobras egípcios, discípulos negros e vice-lordes incorporaram as gangues menores. Ao longo dos anos, eles fizeram do Cabrini um império de drogas que gerava centenas de milhões anuais, dominado por gangues e traficantes armados em turnos.
Por fora, as torres ficaram ainda mais intimidadoras. Após quedas e pessoas jogadas das passarelas, instalaram cercas de arame, fazendo as torres parecerem gaiolas de animais. Cabrini ficou envolta em lendas urbanas sobre os horrores que aconteceram lá. Só os viciados ousavam chegar perto. Em 1981, a prefeita Jane Byrne se mudou para um apartamento no 16º andar em Cabrini por 3 semanas. Ela fez isso para mostrar que, com presença policial constante, o crime e as gangues sumiriam da cidade. Moradores de Cabrini têm sentimentos mistos sobre a prefeita como vizinha. Ela também pode ser atingida por um atirador. Ela não é diferente, só tem uma cor diferente. A violência só parou enquanto ela estava lá. Quando ela partiu, as gangues passaram a trancar os corredores para proteger os apartamentos, como a prefeita fazia. Na década de 90, 70% dos moradores de Cabrini Green tinham 16 anos ou menos. Um dos conjuntos, uma torre com 134 unidades, tinha apenas 5 moradores adultos do sexo masculino. A polícia mantinha a distância dos conjuntos habitacionais, bloqueando as ruas próximas à noite. Os membros da gangue agora tinham a ousadia de andar do lado de fora com armas automáticas e até dispará-las para o alto. 942 moradores de Chicago foram assassinados em 1992, tornando esse o ano mais mortal na cidade desde 1957. Anthony Quabini Garrett era um atirador de elite que serviu 3 anos nas Forças Armadas no início dos anos 70. O homem de 1,80 m, tatuado, de 33 anos, participava dos jogos de beisebol da Liga Juvenil Cabrini. Ele também chefiava a segurança dos Stones. Garrett tinha um histórico criminal de 18 anos. Entre 1976 e 1989, ele foi condenado 6 vezes por porte ilegal de armas. Em 1981, ele foi absolvido de matar um rival no Cabrini, Itamsen Nabajasei, e em 1992 estava em liberdade sob fiança por porte de arma em 1991. Nos dias anteriores, tiroteios haviam ocorrido entre os Vice Lords, que controlavam um prédio, e os Stones em outro. Segundo documentos judiciais, em 13 de outubro de 1992, testemunhas disseram que Garrett estava irritado com os Vice Lords e queria se vingar. Ele foi ao apartamento no 10º andar onde o Cobra guardava um rifle AR-15. Garrett então foi até uma janela aberta no banheiro que oferecia uma visão direta do prédio do inimigo. De lá, ele viu 6 Vice Lords. Em uma posição de tiro em pé, ele mirou e disparou 2 ou 3 tiros contra eles. Depois, ele deixou o apartamento e passou o rifle para um jovem. A escola primária Jenna, em Cabrini Green, perdeu 2 alunos para tiros em 1992. Na verdade, os tiros eram tão frequentes que as crianças locais aprenderam a se jogar no chão ao ouvir disparos. Antes das 9 da manhã de terça, 13 de outubro de 1992, as crianças brincavam e outras iam para a escola. Annette Freeman e seu filho Dontrell Davis, de 7 anos, deram as mãos e caminharam os 30 metros de casa até a escola primária Jenna. Quando o tiro ecoou, Dontrell caiu no chão e sua mãe achou que ele tinha se abaixado. Ele caiu por causa de um tiro no lado esquerdo do rosto. Foi declarado morto ao chegar no Hospital Memorial Infantil. Os detetives acharam uma testemunha que viu tiros vindos de um apartamento no 10º andar, a cerca de 300 metros de onde Dontrell foi baleado. O prédio, frequentemente usado por gangues que colocavam sentinelas nos andares superiores, estava mais da metade vazio. No apartamento 1001, a polícia encontrou 3 cápsulas de calibre 2,33, aparentemente de um rifle de alto poder. Uma testemunha afirmou ter visto Quabini com um rifle subindo as escadas do prédio naquela manhã, e a polícia já sabia quem ele era. Garrett foi preso 5 horas após o tiroteio e ficou 24 horas sendo interrogado intermitentemente. Garrett assinou uma confissão de 5 páginas e meia no dia seguinte, segundo a polícia. Depois, alegou ter sido espancado com uma mangueira de borracha e forçado a assinar. No tribunal, promotores retrataram Garrett como incorrigível e, em 1994, ele foi condenado pelo assassinato de Dontrell e sentenciado a 100 anos de prisão.
A arma usada para matar Dontrell nunca foi encontrada. O assassinato de Dontrell deixou todos envergonhados. Isso simbolizava tudo de errado com Chicago naquele ano. Isso iniciou uma nova guerra contra drogas e gangues. Em uma cidade, um oficial sugeriu chamar a Guarda Nacional, uma medida que não foi tomada. O prefeito Richard Daley, em vez disso, ordenou uma varredura policial nos prédios Cabrini, em busca de armas e drogas. Prédios subutilizados foram lacrados e edifícios altos receberam detectores de metal e segurança rigorosa. Líderes de 12 gangues de rua declararam uma trégua que durou de 3 a 4 anos. O crime diminuiu na cidade no ano seguinte e Cabrini ficou 8 meses sem homicídios após o caso de Dontrell. O assassinato fez políticos locais e nacionais mudarem o foco da reforma de Cabrini para sua destruição. Não só Cabrini, mas também outros conjuntos habitacionais em Chicago e nos Estados Unidos da América. Entre 27 de setembro de 1995 e 3 de maio de 2011, Cabrini Green foi apagado do planeta. O que antes era o pequeno inferno e Cabrini Green agora está irreconhecível. Hoje, a área está cheia de condomínios e casas geminadas de alto padrão. Esta é a história do pior gueto já visto na América. 23 torres que exemplificam a pobreza negra no centro da cidade. Dizem que o jogo é tão antigo quanto a Bíblia, e é um fato bem conhecido que a prostituição é a profissão mais antiga de todos os tempos. Nos Estados Unidos, a prostituição só é legal em Nevada e continua sendo um mercado negro misterioso no resto do país. Durante décadas, o jogo funcionou apenas com dinheiro vivo e não havia contratos ou documentos assinados. Apesar de movimentar milhões por ano em algumas cidades, a prostituição segue como um dos crimes de rua mais comuns, com pouco conhecimento ou repressão. A cafetinagem, por outro lado, é mais uma cultura criada nos bairros negros do centro da cidade e teve seu auge nas décadas de 60, 70 e 80. A palavra cafetão passou a ser associada a um homem negro bem vestido, habilidoso com as palavras e rápido em usar a violência contra funcionárias desobedientes. A origem da palavra é incerta, mas cafetões costumam criar acrônimos criativos para ela. Inspirar e gerenciar prostitutas de forma adequada é um deles. Cafetões geralmente são sofisticados, inteligentes e ótimos avaliadores da natureza humana, o que os ajuda a prosperar em uma indústria baseada na manipulação psicológica. Um cafetão controla o recrutamento, a gestão, a segurança, a logística e o pagamento das suas garotas. Ao pesquisar, muitos cafetões frequentemente repetem os princípios fundamentais do jogo em entrevistas. Uma garota é quase zero. Está em você, não sobre você. E cafetões não morrem, eles se multiplicam. A lista continua. No fim de suas carreiras, cafetões desenvolvem visões filosóficas sobre a vida, o trabalho e os relacionamentos que fazem sentido de diversas formas. Para eles, as pessoas comuns são escravas do salário, presas ao sistema e ao governo. A missão de vida de um cafetão era viver ao máximo e do seu próprio jeito. Eles não tinham conceito de impostos ou poupança e a maioria gastava todo o dinheiro tão rápido quanto ganhava. Assim, eles podiam apresentar uma imagem de excesso e opulência. Mas, apesar do brilho e do glamour, os chefes apresentam o jogo como algo construído principalmente na manipulação, coerção e exploração. Veja como funciona o jogo do cafetão. Mesmo que não seja formalmente definido, o caminho no jogo pode ser visto como 3 fases da evolução de um cafetão. Vários cafetões começaram nesse jogo por crescerem nesse ambiente. Desde crianças, eram obcecados por dinheiro e pelo poder de um cafetão. Além disso, muitos futuros cafetões já tinham facilidade em conquistar e lidar com várias mulheres ao crescer. Um homem com essa habilidade era chamado de jogador. Nas décadas de 70 e 80, muitos aspirantes a cafetão cresceram lendo as obras de Iceberg Slim, de Chicago, e ouvindo as histórias sobre o cafetão e a destreza de Fillmore Slim, de São Francisco. Muitos buscavam orientação com cafetões mais experientes, aprendendo o jogo como ajudantes, enquanto outros começavam confiando no seu talento natural.
O status de cafetão vinha quando alguém tinha várias garotas trabalhando para ele, mostrando isso com dinheiro, roupas e carros. Muitos cafetões desenvolviam estilos próprios de cafetinagem, tema que abordaremos depois. O status de Mac era reservado a cafetões lendários como a Iceberg Slim e Fillmore Slim. O papa da cafetinagem era Don Magic Wand, de Chicago. Os Macs eram famosos no estado e no país, conhecidos por todos, incluindo polícia e submundo do crime. O cafetão Romeu manipula o apego emocional para levar uma garota às ruas. Eles sabem manipular as manias, inseguranças e vulnerabilidades das garotas. Também sabem encantar mulheres de origens seguras e estáveis. O amor é de longe o método de recrutamento mais confiável, porque torna as garotas mais controláveis. E cafetões como Romeu continuariam sentindo afeto pelas garotas por esse motivo. Eles costumavam mimar as garotas com atenção e presentes, mas lembravam constantemente as garotas de quanto dinheiro estavam gastando com elas para criar um senso de dívida. De repente, eles diziam para a garota que estavam sem dinheiro e devendo para pessoas perigosas. Pediam que as garotas trabalhassem nas ruas para recuperar o dinheiro. As garotas acreditam que o sofrimento vai terminar, mas a dívida falsa nunca é quitada e elas seguem nas ruas com medo. Fugir de casa era outra estratégia dos cafetões Romeu. Apaixonadas pelos novos namorados, as garotas fugiam com eles para uma cidade desconhecida, onde precisavam trabalhar para ajudá-los financeiramente. Os cafetões ameaçavam chantagear e humilhar a família se as garotas tentassem ligar ou voltar para casa. Se as duas primeiras ameaças falhassem, ameaçavam as garotas ou suas famílias com violência. As garotas ficavam de coração partido, envergonhadas e com medo. Muitas garotas já estavam nas ruas para sustentar seus vícios em drogas, e o cafetão traficante se tornou uma figura popular durante várias epidemias de drogas nos centros urbanos, como heroína, crack e fenciclidina. A epidemia do crack, em particular, forçou os cafetões a diversificarem e começarem a vender drogas paralelamente, e foi aí que isso se tornou mais comum. O cafetão traficante mantinha as garotas viciadas em drogas pelo máximo de tempo ou até as apresentava as drogas para benefício próprio. Nesse tipo de cafetinagem, as garotas recebiam drogas como pagamento. O cafetão guerrilheiro usava violência ou sua ameaça para impor obediência. Cafetões guerrilheiros usavam táticas como ameaças, espancamentos e sequestros ao recrutar garotas. O cafetão guerrilheiro era impopular, pois não inspirava lealdade nas garotas e causava alta rotatividade. Muitos cafetões adotam esse estilo quando outros métodos falham. Para eles, impor medo com violência é essencial, e dizem que algumas garotas testam seus cafetões e esperam agressão como prova de controle. Muitas garotas vão para as ruas por abuso, antecedentes criminais, busca por dinheiro fácil ou dependência de drogas. Os cafetões recrutam em locais como bares, boates, bocas de fumo, pontos de ônibus e abrigos para pessoas em situação de rua. Regras comuns incluem proibir drogas pesadas devido à imprevisibilidade e vetar namoros com certos homens. Muitos cafetões negros, ironicamente, impediam suas garotas de atender clientes negros, dizendo que sempre dava problema, como não pagamento, violência, roubo ou até tentar cafetinar as garotas eles mesmos. As cotas variavam de acordo com o dia da semana, indo de 3 a 4 dígitos por dia. Os cafetões pegavam todo o dinheiro, frequentemente deixando as garotas sem nada no início do dia para incentivá-las. O cafetão supria todas as necessidades básicas das garotas, por isso raramente recebiam dinheiro. A competição é estimulada. Quem mais ganha recebe atenção e afeto, enquanto as que não correspondem às expectativas são ignoradas. O mais difícil da cafetinagem era lidar com personalidades diferentes. Brigas entre as garotas são comuns, às vezes até levando a tiroteios. Os cafetões delegam tarefas para a garota principal, a funcionária mais experiente, para manter as outras na linha. Há também seguranças, babás e motoristas. Por décadas, garotas trabalhavam nas ruas à noite e viravam alvos fáceis de predadores e assassinos em série.
Cafetões antigos anunciavam por telefone, livros, jornais e cartões de visita. Nas ruas, faziam contatos com outros cafetões para vigiar a polícia, recrutar e buscar negócios. Trabalhavam com funcionários de hotéis para obter dicas sobre policiais e descontos, às vezes subornando-os ou oferecendo serviços gratuitos. A epidemia de síndrome da imunodeficiência adquirida desacelerou significativamente a economia dos cafetões por volta de 85. E por causa da natureza exploradora do jogo e do fato de que alguns cafetões tentavam recrutar menores ativamente, uma acusação criminal, antes de cafetinagem e aliciamento, foi alterada para tráfico de pessoas, termo de conotação bem mais assustadora. Atualmente, a cafetinagem mudou e, em sua maioria, passou para o meio digital. Há menos necessidade ou incentivo para trabalhar sob o comando de um cafetão, então as garotas só optam por cafetões que podem garantir altos ganhos sem nenhuma violência. Poxa, com essa epidemia, as garotas podem até ganhar uma grana sem precisar fazer nenhum ato sexual. O jogo do cafetão digital é caracterizado por coisas como linguagem codificada sobre preços e imagens provocantes em sites dedicados. As garotas são anunciadas em classificados online, redes sociais, fóruns, chats, sites de namoro e páginas web. O cafetão digital traz dinheiro e clientes que pagam mais para eles. A internet eliminou os perigos físicos da prostituição de rua, mas o cafetão digital facilitou o rastreamento pelas autoridades através de rastros digitais como mensagens, vídeos e imagens. Então, cafetões e garotas costumam conversar em linguagem codificada, cara a cara ou por meio de walkie-talkies. As garotas aprendem a reconhecer policiais disfarçados pelo modo de vestir ou maneirismos. Atualmente, cafetões percebem policiais mais rígidos, mas o jogo continua sustentado por quem o despreza. Sem clientes influentes e sem polícia, a gangue dos cafetões não existiria. Quanto à forma como são retratados na televisão, os cafetões de verdade acham que os filmes exageram na maneira como eles tratam as garotas e ficam irritados com quanto o mundo está diluído hoje em dia. No rap, todos são cafetões. Muitos, olhando para trás, não sentem remorso no fim da vida. Eles acham que as garotas do ramo precisam de um cafetão para orientação e que valorizaram as que trabalhavam para eles. Eles não sentem remorso por viver conforme seus princípios e apoiar uma cultura que glamouriza a escravidão humana. No outono de 1974, enquanto o Banco de Nova York abria, Chad Slim Williams e sua equipe se preparavam para mais um ousado assalto. Slim, calmo e sereno, havia orquestrado cada movimento, cada segundo desse assalto. Ao final do dia, mais uma página seria acrescentada à lenda do maior assaltante de bancos negro da história americana. Homem que desafiou regras e enfrentou o sistema. Chad Slim Williams nasceu no Harlem em meados do século XX, período de brilho cultural e desespero econômico. Antes de lembrar da música ou das ruas do renascimento do Harlem, sua família mudou-se para Jamaica, Queens. Foi em um bairro de desigualdade que Slim iniciou seu caminho para a infâmia. Aos 8 anos, Slim passou a faltar à escola, roubar e andar com garotos mais velhos que viam potencial em seus instintos. Aos 12 anos, ele fez seu primeiro assalto armado, roubando uma farmácia, o que o levou à Casa da Juventude do Bronx. O centro de detenção, criado para reabilitar, virou sua primeira escola do crime. Para Slim, as ruas eram mais que uma fuga, eram sobrevivência. Em uma América cheia de desigualdade econômica, a ascensão social parecia inalcançável para muitos jovens negros. Na adolescência, Slim já vivia nas ruas, entre Nova York e Flórida, desenvolvendo as habilidades que o tornariam infame. Aos 15 anos, Slim fez seu primeiro assalto a banco. Não era só pelo dinheiro, era pela adrenalina, pelo controle e pelo planejamento. Slim via o assalto a banco como disciplina e ofício, transformando-o em arte. A equipe dele fazia assaltos de domínio total, nada de bilhete discreto para o caixa. Era uma operação relâmpago. Um homem controlava o saguão e neutralizava ameaças, enquanto outros pegavam o dinheiro ou levavam o gerente ao cofre. Todo assalto seguia a regra dos 60 segundos, entrar e sair antes da chegada da polícia. A precisão de Slim não era apenas ousada, era brilhante. A equipe dele usava rádios da polícia,
casas seguras previamente combinadas e carros roubados para desaparecer antes mesmo das autoridades chegarem. Com o tempo, a operação de Slim ultrapassou fronteiras, tornando um fantasma difícil de capturar pelas autoridades. Por anos, a equipe de Slim permaneceu intocável, mas, no final, não foram os erros dele que levaram à sua captura. Foi traição. Um informante desesperado para se salvar entregou Slim. Preso sob acusação de conspiração, ele foi condenado a 10 anos em uma prisão federal. Mas a prisão não foi um beco sem saída para Slim. Foi só mais uma chance de planejar estratégias. Durante a pena, Slim participou de um programa federal de reintegração e teve aulas na Universidade de Michigan. Enquanto estudava de dia, à noite Slim arquitetava outra onda de assaltos. Seu álibi de detento exemplar lhe dava cobertura para orquestrar novos assaltos. As autoridades acabaram percebendo. Uma batida em um esconderijo de Slim acabou em tiroteio e os promotores aumentaram as acusações. Slim foi condenado a 95 anos, encerrando seu reinado como um dos criminosos mais engenhosos da história americana. Na prisão, Slim iniciou sua transformação. Com 2 diplomas de bacharel, ele passou a defender a educação e as instituições correcionais. Ele via o conhecimento como forma de quebrar o ciclo do crime. Após cumprir 15 anos, Slim recebeu liberdade condicional. Ele falou com redenção, dizendo: "A educação abriu meus olhos para o que eu poderia ser. Eu não sou mais o homem que eu era." Ao ser libertado, Slim transformou sua inteligência das ruas e conexões em empreendimentos legítimos. Aproveitando suas experiências passadas, Slim criou a Black Gang Entertainment, que virou um pilar do hip hop em Nova York. Sua credibilidade nas ruas e mente estratégica fizeram dele um mentor inestimável para estrelas em ascensão como Foxy Brown e 50 Cent. Mas o passado de Slim às vezes afetava sua nova vida. Em Many Men, 50 Cent mencionou um desentendimento, lembrando que a dualidade de Slim nem sempre era fácil de conciliar. Apesar da controvérsia, o trabalho de Slim na indústria consolidou sua reputação como uma ponte entre as ruas e o sucesso. Em 2022, Chas Slim Williams faleceu, encerrando o capítulo de uma vida que desafiou convenções. Para o hip hop, Slim não era só alguém do passado, mas lembrava a linha tênue entre sobreviver e ter sucesso. Chas Slim Williams viveu entre contradições, de criminoso genial a mentor, de figura infame à redenção. A história dele nos obriga a perguntar: uma pessoa pode realmente escapar do seu passado? No coração de Chicago, em meio à agitação da vida urbana, uma força poderosa estava surgindo em meados dos anos 70. Os El Rookin, um nome que logo se tornaria sinônimo de medo e respeito. Enquanto a cidade enfrentava desafios econômicos e agitação social, os El Rookin conquistaram seu próprio espaço. Eles não eram só uma gangue, mas uma força comunitária. Desde organizar eventos no bairro até mediar disputas nas ruas, eles frequentemente confundiam as linhas entre protetores e infratores. No comando desse grupo estava Jeff Ford, um líder carismático com uma visão. Chamado por muitos de Chefe Malik, ele era um homem de contrastes. Por um lado, era visto como farol de esperança, líder que defendia os direitos dos marginalizados. Por outro lado, era um estrategista astuto, sempre à frente dos adversários. Sob a liderança de Ford, o grupo cresceu em número e força. Suas operações se expandiram, assim como suas ambições. À medida que os El Rookin consolidavam sua posição no cenário urbano de Chicago, eles também chamaram a atenção das autoridades. Mas, para os moradores do bairro, eles dominavam. Eles eram mais do que apenas uma gangue. Eram um símbolo de resiliência, união e desafio ao sistema frequentemente visto como adversário. Meados dos anos 70 foi o ponto de virada para Jeff Ford. A prisão, para muitos, é um momento de reflexão, e para Ford não foi diferente. Durante seu tempo na prisão, Ford foi apresentado aos ensinamentos do Islã.
Isso lhe proporcionou estrutura, um senso de propósito, uma nova direção para sua vida e uma nova visão para sua gangue. Após sua libertação, Ford saiu com um novo propósito. Ele renomeou a gangue para refletir sua nova filosofia. El-Rukn, um termo árabe que significa fundação, era simbólico do novo caminho que ele idealizava para o grupo. Um caminho de fé e serviço à comunidade. Orientados por Ford, os El-Rukn passaram a adotar práticas islâmicas em sua rotina. As sessões de oração se tornaram uma cena comum e a sede da gangue ecoava com o som dos versos do Alcorão. No entanto, essa mudança não passou despercebida. As autoridades, já cautelosas com o grupo, passaram a vê-los com ainda mais desconfiança. Essa nova identidade, além de uni-los como comunidade, preparou o terreno para desafios futuros. Com o aumento de influência e prestígio, os El-Rukn acabaram atraindo a página da atenção do governo dos Estados Unidos da América. Nos anos 1980, o crime organizado e gangues de rua ganharam destaque, colocando os El-Rukn, com seu crime e fervor religioso, em evidência. A perseguição do governo foi dura. Os El-Rukn estavam sob vigilância constante e em 1983 seus piores temores se concretizaram. Jeff Ford, o líder carismático que transformou a gangue e lhe deu um novo propósito, estava novamente atrás das grades. Determinado a desmantelar o grupo de dentro para fora, o governo introduziu uma nova ferramenta em seu arsenal. Uma escuta telefônica no telefone da prisão de Ford. Todas as conversas estavam expostas às autoridades. A escuta telefônica revelou as operações dos El-Rukn, seus planos e, principalmente, sua ligação com esquemas maiores e mais sinistros. Ford enfrentava os desafios da vida na prisão sem saber até que ponto sua privacidade havia sido invadida. A escuta telefônica mudaria o jogo, preparando-o do terreno para uma série de eventos. Isso abalaria as bases dos El-Rukn e colocaria em xeque seu lugar na história de Chicago. À medida que a década de 1980 avançava, as ambições dos El-Rukn iam além das ruas de Chicago, alcançando a vasta extensão do Atlântico até os desertos da Líbia. A escuta telefônica na prisão de Ford captou conversas que indicavam uma ligação mais alarmante do que se imaginava. Surgiram rumores de negociações com terroristas líbios. Os El-Rukn pareciam focados em um palco global. Mas o que uma gangue de rua de Chicago poderia querer com a nação norte-africana? A resposta estava nas aspirações de Jeff Ford. Inspirado pelo apoio financeiro de Louis Farrakhan, do líder líbio Muammar Gaddafi, Jeff Ford viu uma oportunidade. Se Farrakhan recebeu milhões de Gaddafi, por que os El-Rukn não conseguiriam também? Com o poder financeiro de uma nação por trás deles, as possibilidades eram infinitas. O governo dos Estados Unidos da América ficou mais alarmado. A ameaça potencial representada por uma gangue de rua com ligações a uma nação estrangeira conhecida por apoiar o terrorismo era significativa demais para ser ignorada. O Departamento Federal de Investigação, diante da gravidade, agiu e criou um plano para capturar os El-Rukn. Eles infiltraram um agente disfarçado no círculo interno do grupo, fingindo ser um traficante de armas com conexões a redes terroristas. O agente ofereceu à gangue uma arma de imenso poder, uma arma antitanque semelhante à série M72. A mensagem era clara. Não se tratava só de uma transação, mas de um convite para cometer um ato terrorista nos Estados Unidos da América. Os El-Rukn, cegos pela ambição e pelo fascínio da riqueza prometida por Gaddafi, caíram na armadilha. Reuniões foram feitas, planos discutidos e a armadilha montada. Cada conversa, aperto de mão e troca eram registrados pelo Departamento Federal de Investigação. A operação secreta deu ao governo dos Estados Unidos da América as provas necessárias para agir contra os El-Rukn. Além disso, mostrou o quanto a gangue era ambiciosa e até onde iria para atingir seus objetivos. A fronteira entre crime de rua e terrorismo internacional ficou tênue.
À medida que suas ambições cresciam, sua audácia também aumentava. Seus negócios já não se limitavam aos becos de Chicago, agora atuavam em um palco internacional. O próximo capítulo aconteceria bem longe das ruas de Chicago, no cenário tropical do Panamá. A notícia chegou aos El Rukn sobre uma reunião, um encontro com os representantes líbios. A promessa? Um acordo que solidificaria a parceria deles e lhes daria os recursos que tanto buscavam. Em um hotel panamenho, um pacto foi selado. Os líbios, representando os interesses de Gaddafi, deixaram sua proposta clara: cometer um ato terrorista em solo dos Estados Unidos da América e, em troca, receber uma grande quantia em dinheiro e um fornecimento de cocaína. Esse acordo definiria o destino dos El Rukn. Ao apertarem as mãos dos colegas líbios, mal sabiam que estavam sendo cuidadosamente observados. Em 1987 foi o ano em que o governo dos Estados Unidos da América intensificou a perseguição aos El Rukn. O palco estava pronto para um dos julgamentos mais sensacionais da história americana. Com os olhos da nação voltados para o Tribunal de Chicago, desde o início ficou claro que esse não era um julgamento comum. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. À medida que os presentes entravam no tribunal, passavam por detectores de metal e cães da polícia estadual patrulhavam os corredores. Mesmo com segurança reforçada, os próprios El Rukn se destacaram. Suas roupas distintas os destacavam, uma declaração ousada de sua identidade em desafio. Penas vermelhas enfeitavam suas cabeças, seus corpos vestiam túnicas brancas, casacos de pele e tranças. O julgamento foi um frenesi da mídia. Repórteres disputavam os melhores lugares, suas câmeras capturando cada momento. A declaração de abertura do promotor definiu o tom. Este caso trata de crime organizado com um toque de terrorismo. Quando o julgamento começou, o peso das provas contra os El Rukn ficou evidente. Escutas telefônicas, operação disfarçada e reuniões no Panamá mostravam uma gangue que foi longe demais, cega pela ambição e pela ganância. Porém, mesmo com as provas, eles seguiam desafiadores. O principal argumento da promotoria era a ligação dos El Rukn com a Líbia. Por meio de uma série de gravações, documentos e depoimentos, eles traçaram o retrato de uma gangue que não apenas buscava ganhos financeiros, mas também estava disposta a cometer atos de terror em solo americano para uma potência estrangeira. As ligações grampeadas na prisão de Ford foram essenciais. O júri ouviu atentamente enquanto a voz de Ford ecoava pelo tribunal, discutindo planos, acordos e a promessa de riqueza vinda de Gaddafi. As gravações revelaram o funcionamento interno e as ambições internacionais da quadrilha. Testemunhas foram chamadas, cada uma fortalecendo o caso da acusação. Agentes disfarçados relataram suas interações com os El Rukn, detalhando o entusiasmo da gangue em adquirir armas e suas discussões sobre possíveis alvos. O depoimento da operação secreta foi especialmente condenatório, com agentes relatando que o grupo queria comprar uma arma para um ato terrorista. A evidência mais convincente foi o relato das reuniões no Panamá. A promotoria apresentou uma linha do tempo, confirmada por registros de hotel, voos e depoimentos que os ligavam a representantes líbios. À medida que os dias se transformavam em semanas, o peso das evidências parecia intransponível. Os El Rukn, antes temidos e reverenciados nas ruas de Chicago, agora estavam na defensiva, lutando não apenas por sua liberdade, mas por seu próprio legado. O tribunal estava lotado enquanto o julgamento se aproximava do fim. O júri voltou com seu veredicto. Culpados! O tribunal explodiu, uma mistura de alívio, choque e incredulidade. A temível gangue que antes dominava Chicago havia sido levada à justiça. O julgamento teve consequências rápidas e decisivas. Líderes como Jeff Ford receberam longas sentenças de prisão.
Seus bens foram confiscados, a operação foi desmantelada e a influência deles nas ruas de Chicago começou a diminuir. Após o veredito, começaram a surgir perguntas sobre a conduta da promotoria. Alegações de má conduta da promotoria lançaram dúvidas sobre o que era visto como vitória contra o crime organizado. Rumores de subornos, coerção e supressão de provas começaram a circular, manchando a integridade do julgamento. Com o avanço das investigações sobre as alegações, surgiram revelações surpreendentes. Foi descoberto que algumas testemunhas fundamentais para o caso da acusação haviam recebido drogas e outros favores enquanto estavam sob custódia. As consequências foram imediatas e amplas. Casos de drogas envolvendo El Rookin, antes vistos como simples e resolvidos, foram reabertos. Em alguns casos, as condenações foram anuladas, levando à libertação de membros que haviam sido presos com base em evidências duvidosas. Após o julgamento e a revelação subsequente, os El Rookin começaram a desaparecer nos anais da história. Sua presença, marcada por pichações, reuniões e os rostos vermelhos distintos, tornou-se uma visão rara. Outras gangues aproveitaram o vácuo de poder, tomaram territórios e mudaram a dinâmica do submundo em Chicago. Para os moradores de Chicago, o desaparecimento gradual dos El Rookin foi recebido com sentimentos mistos. Enquanto alguns se aliviavam com o fim da influência da gangue, outros recordavam o senso de comunidade e proteção que ela trouxe. Apesar dos defeitos, eram uma entidade conhecida e previsível. O declínio deles trouxe consigo uma nova era de incerteza. Hoje, os El Rookin existem principalmente em memórias e histórias, um testemunho da natureza transitória do poder e da influência. Apesar de seu legado inegável, seu império antes poderoso mostra que até os mais fortes podem desaparecer com o tempo e as circunstâncias. À medida que os anos passam e o mundo continua a evoluir, a história dos El Rookin serve como um conto de advertência. Isso nos lembra dos desafios sempre presentes da vida urbana, das complexidades da política global e da tênue linha que separa a ambição do excesso. Nos capítulos da história americana, os El Rookin serão lembrados para sempre, não apenas por seus crimes, mas pelo impacto profundo que tiveram no imaginário da nação.